Unidade 1. Cultural Identity. Aula 3.1. Conteúdo. Dare to be. AV. Dare to be affirmative. Habilidade. Identificar a estrutura do verbo there is, are, na forma positiva. Hello students, good afternoon, boa tarde, estamos começando mais uma aula, ok? Sou o professor Bruno Frois, vou ficar com vocês aqui nessa primeira parte, mostrando para vocês alguns conteúdos da nossa aula de hoje. Vamos começar então com a nossa revisão, vamos dar uma olhada então. Vamos revisar o conteúdo da nossa aula passada, né? Dos conteúdos que foram tão importantes, né, de serem lembrados foi os artigos, né, definidos, indefinidos no caso, né? Trabalhamos com o a e o an. Vamos relembrar quando utilizar esses dois artigos. Olha só, servem para demonstrar os tipos de substantivos, né? O a usa-se antes dos sons consonantais, né? O a ou a usa-se antes dos sons consonantais, né? Antes de palavras que começam com aquelas consoantes que têm sons de consoantes, como book, lobster e house, né? A book, a lobster, a house, ok? Enquanto o an usa-se antes dos sons vocálicos, daqueles sons, né, que começam com vogais, aquelas palavras que começam com vogais. Como eu tenho ali, ó, an oyster, an egg, an airplane, ok? Todas essas palavras começando com os sons vocálicos, por isso se introduz antes delas, né, o artigo indefinido an, tá? Lembrando que eles significam, tanto o a quanto o an, significam um ou uma, tá bom, gente? Então, relembrando isso aí. Na aula anterior também trabalhamos o verbo to be nas suas formas interrogativas, né? Lembrando que para eu formar frases com o verbo to be é bem simples, né? Como a professora Cristiane tinha falado ontem, né? Vocês apenas têm que fazer uma inversão entre o sujeito e o verbo to be, né? No caso, are you happy? Né? Observem que eu comecei essa frase com are e não com o sujeito you. Né? Tem essa inversão e no final você acrescenta o question mark. É bem simples fazer essas expressões interrogativas com o verbo to be. Só fazer a troca do sujeito com o verbo to be da frase. Pode ser o is, o are ou o am. Ok? Então, revisei aqui com vocês os principais conteúdos de gramática dados na aula anterior, na aula de ontem, por mim, pela professora Cristiane. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho, né, para a gente dar continuidade aqui nos novos conteúdos que a gente vai ver. Vamos começar então com o desafio do dia. Vamos lá. Bom, o desafio do dia, primeiro que nós temos hoje é esse aí, olha só. Observe a imagem e identifique e verifique a expressão que melhor expressa. Eu tenho duas opções, eu tenho duas frases ali embaixo e eu tenho essa imagem bem bonita aí, né, com a moça, com essa criança, né, essa jovem com um beija-flor. E está dizendo nas duas frases, there is a bird outside, e a segunda, there are birds outside. Qual dessas duas expressões, qual dessas duas frases expressa o que está acontecendo nesta imagem? Vocês vão acompanhar a nossa aula hoje e com o passar da aula vocês vão descobrir qual é a frase que expressa, né, essa imagem aí, ok? Esse desafio é bem legal. Vamos agora para a nossa aula, né, começando com a atividade de Picture Notice, né? Vocês vão ver uma imagem daqui a pouco. Ok, vamos começar a nossa aula com a parte do Picture Notice. Vocês vão ver então uma imagem e vocês vão interagir aqui comigo agora, ok? Bom, observem aí o que está acontecendo com a Júlia e o Sami, tá? Where are they? Né? Tem uma pergunta que nós estamos utilizando nas últimas aulas, né? Essa palavra where, vocês já devem saber o que é. Where é onde. Where are they? Onde eles estão. E nas duas opções eu tenho dois lugares diferentes, olha só. Kitchen e living room, né? They are, eles estão, né? In the kitchen ou então na living room, ok? Qual lugar é esse? Vamos ver agora. Eles estão aí na sala de janta, né, gente? Então, vocês observam, they are in the living room, ok? Então, na verdade, dining room, né, eles estão aí.
e está acontecendo alguma coisa. Vamos ver a próxima pergunta agora. Where are they looking at? Where are they looking at? Onde eles estão olhando? Aonde eles estão olhando? Letter A, to the mirror, or letter B, to the fire alarm? Ok? Para onde eles estão olhando? Observe ali em cima, né, na parede, que vocês vão saber. Vamos ver então a resposta. They are looking at to the fire alarm, né? Eles estão olhando para o fire alarm. O que é o fire alarm? Que é o alarme de incêndio, né? O alarme de incêndio, não para o espelho que tem na letra A, que é mirror, tá bom? Como eles estão se sentindo? Vamos ver a próxima frase. How are they? Como eles estão se sentindo? Observem ali os rostinhos deles, né? Eles estão como? They are worried ou they are happy? Né? Vocês sabem que a palavra happy é feliz, né? Vamos ver então qual é a resposta. Bom, eles estão bem preocupados, né? Essa palavra worried significa preocupados. They are worried, ok? Então, vocês acompanharam ali o Picture Notice com uma imagem bem interessante, né? Acontecendo ali com os dois personagens. Alguma coisa estava acontecendo, a questão do fire alarm, né? Estava tocando, né? Aquele alarme de incêndio geralmente tem em todas as casas, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, aqui no Brasil também. Algumas casas possuem esse dispositivo aí para avisar quando está acontecendo incêndio, tá bom? Vamos acompanhar um diálogo agora para desenvolver essa ideia. O nome desse diálogo é What's That? O que é aquilo? Vamos ver. What is happening? What is that noise? I don't know. I was just cooking and then this noise came out. Is it your mobile? No, it is not. Oh, I got it. It is the fire alarm. Is there a fire alarm here? I remember English people usually keep one in their kitchens. Why we should have a fire alarm in the kitchen? They are very aware about anything. It is just for safety. Vocês então acompanharam um diálogo ali, né, entre a Júlia e o Sammy. Eles estão perguntando What's that? O que é aquilo, né? Que barulho foi aquele que aconteceu? Bom, vamos então agora entender esse diálogo. Eu separei as principais informações, né, do diálogo agora em frases, para vocês copiarem e também compreenderem aquela situação, aquele momento ali do vídeo. Understanding the dialogue, entendendo o diálogo, né? What is happening? Né? Eles falam lá no diálogo, né? What's happening? O que significa o what's happening? O que está acontecendo, né? What's happening? O que está acontecendo, ok? Outra frase que nós ouvimos e vimos ali no diálogo foi I don't know, I was just cooking. I don't know, I was just cooking. Eu não sei, eu estava apenas cozinhando. Eu não sei, eu estava apenas cozinhando, né? Se vocês quiserem anotar, né, no caderno de vocês essas expressões, frases com traduções, fiquem à vontade aí para copiar essas três informações aí que vocês estão vendo nessa primeira parte, tá? Então ali, what is happening é o que está acontecendo. Depois, I don't know, I was just cooking. Eu não sei, eu estava apenas cozinhando. E a última frase dessa parte aí, it is the fire alarm. It is the fire alarm. É o alarme de incêndio, né? It is the fire alarm. É o alarme de incêndio. Vamos ver mais frases desse diálogo? Eu tenho agora, is there a fire alarm here? Is there a fire alarm here? Tem um alarme de incêndio aqui? Tem um alarme de incêndio aqui? Outra frase do nosso diálogo foi Why we should have a fire alarm in the kitchen? Por que deveríamos ter um alarme de incêndio na sala de janta, né, ou na cozinha? Ok? They are very aware about anything. They are very aware about anything. It is just for safety. Né? Significa, eles têm precauções sobre tudo. Fazem por segurança. Né? They are very aware about anything. It is just for safety.
Eles têm precauções sobre tudo. Fazem por segurança. Ok? Então ali os nossos dois personagens, né, o Sammy e a Dani estavam conversando sobre um alarme de incêndio que tocou, né? Vamos acompanhar agora esse diálogo mais uma vez. Agora preste atenção na pronúncia dessas palavras, né? E agora vocês vão poder entender melhor a situação, uma vez que vocês viram a tradução das principais palavras desse evento aí, desse diálogo. Acompanhe novamente o VT. What is happening? What is that noise? I don't know. I was just cooking and then this noise came out. Is it your mobile? No, it is not. Oh, I got it. It is the fire alarm. Is there a fire alarm here? I remember English people usually keep one in their kitchens. Why we should have a fire alarm in the kitchen? They are very aware about anything. It is just for safety. Então, gente, vocês entenderam que estava acontecendo, né? A Julia estava cozinhando algo, né? E de repente a fumaça da cozinha ativou o alarme de incêndio, né? É uma coisa bem comum nas cidades inglesas e americanas, né? Pois mais, na nossa curiosidade do dia, eu vou explicar por que isso é tão comum lá. Bom, agora vamos trabalhar um vocabulário bem interessante que vocês já viram aí, né? Um pouco nesse diálogo, que é house tools, né? Que são utensílios de casa, né? Coisas que a gente encontra pela casa que ajudam na melhora, né? Na manutenção e no viver melhor dentro da nossa casa. Vamos acompanhar então o vocabulário de house tools. Outlet. Fire alarm. Faucet. Flashlight. Hose. Tube. Door lock. Lamp. Drain. Sink. Bom, gente, então, vocês viram aí o vocabulário de house tools, né, que são utensílios domésticos que ajudam, facilitam a nossa vida dentro, né, das nossas casas. Vamos ver o vídeo novamente agora. Vou comentar o significado dessas palavras importantíssimas aí do vocabulário de hoje. Vamos lá. House tools, utensílios domésticos, né? O nome correto, a tradução correta para esse vocabulário. Eu tenho ali o outlet, que é a tomada, né? Onde você encaixa seus aparelhos eletrônicos. Outlet, tomada. Agora vocês podem ver o fire alarm, né? Que vocês viram no nosso dialogue, na nossa conversation de hoje, que é o alarme de incêndio. Agora vocês têm a faucet, que é a torneira, né? Faucet, que é a torneira. Você também tem o flashlight, quando a luz vai embora, né, the power go off, você tem que utilizar o flashlight, que é a lanterna que está mostrando aí na imagem. Hose, né, hose, que é a mangueira, né, para ajudar ali a limpar o quintal de vez em quando. Tube, que são os canos, né, que fazem completa o encanamento das casas, tube. Door lock seria a fechadura, toda essa imagem aí é a door lock, tá, gente? É a fechadura todinha. Lamp, né? São as luminárias, lamp, luminárias. Drain, que é o ralo, né? Que você encontra nos banheiros ou em outros ambientes que escorrem água. Sink, né? Que é a pia, sink, a pia.
Então, vocês acompanharam comigo, né, o significado aí do vocabulário de house tools, que são os utensílios domésticos, tá bom? Vamos agora trabalhar a pronúncia dessas palavras no listening and writing, ok? Acompanhem aí o áudio algumas vezes, repitam esse áudio aí na sala de aula, porque é necessário que vocês treinem, pratiquem, ok? Para que vocês possam ter mais confiança ao falar a língua inglesa, tá bom? Então acompanhem aí o listening and writing. Outlet, fire alarm, faucet, flashlight, hose, tube, door lock, lamp, drain, sink. Outlet, fire alarm, faucet, flashlight, hose, tube, door lock, lamp, drain, sink. Bom, para quem não teve a oportunidade ainda, né, de copiar o significado dessas palavras, peguem o bloco de anotação de vocês e agora vocês vão completar ali, escrever todas essas palavras no caderno, né, no caderno de vocês, ok? Esse tempo, além do listening, tem ali do lado escrito writing, que é o momento também para escrever. Então copiem aí outlet, fire alarm, faucet, flashlight, hose, tube, door lock, lamp, drain e sink, tá? Copiem do lado, gente, também o significado, que é muito importante. Já, uma vez que, se vocês tiverem esse significado do lado, vocês não vão se esquecer também, né? Quando quiser lembrar, se acontecer de vocês esquecerem, só é pegar o caderno e dar uma olhadinha ali no vocabulário, tá bom? Então, outlet é a tomada onde você liga os seus aparelhos eletrônicos, outlet, ok? Você tem o fire alarm, que é o alarme de incêndio. Fire alarm é o alarme de incêndio, ok? Você também tem o faucet, que é a torneira, tá? A torneira, para onde passa a água, faucet. Flashlight é a lanterna, para usar quando a luz for embora. Hose, mangueira, né? As mangueiras de água que você usa para poder lavar ambientes da sua casa. Tube, que é o cano, né? Cano faz parte do sistema hidráulico das casas, onde você pode, onde passam, na verdade, a água, né? Do encanamento, através dos tubos, dos canos, ok? Tube, cano. Door lock é a fechadura, tá bom? É a fechadura. Lamp é luminária, luminária. Drain é ralo, ok? Ralo que fica no chão ali onde escorre a água. E por último você tem o sink, que é a pia, ok? Sink, pia. Alright? Tudo bem? Bom, eu comentei para vocês no começo da nossa aula sobre que nós iríamos falar um pouco sobre uma curiosidade interessante a respeito dos fire alarms, né? Que todas as casas na Inglaterra, nos Estados Unidos possuem. Aqui a gente não tem muito hábito de ter esses fire alarms em casa, né? Vamos entender por que agora. London, principalmente na capital britânica, né? Em Londres. London full of alarms. Londres é cheia de alarmes, olha só. Every house in London is fulfilled by fire alarms, né? Everywhere, né? Todas as casas em Londres, dentro dessas casas, é cheia de alarmes de incêndio, tá? If you fry an egg too close to one, every alarm is going to ring, né? Se você for fritar um ovo, né, perto desses alarmes, esses alarmes vão tocar sim, ok? And your house is going to get wet, e vai molhar a casa, né? Por que isso acontece, gente? It happens because London has lived famous and severe fire casualties across the decades, né? O que disse aí foi o seguinte, né? Londres sofreu muito em décadas passadas com incêndio, né? Às vezes incêndios bem bobos, né? De você deixar às vezes um ferro de passar roupa ligado em cima de algum tecido e aí começar um incêndio. Por conta dessa grande quantidade de incêndio que teve no século passado, né, o hábito de ter alarmes de incêndio nas casas ficou algo corriqueiro, né?
algo que todas as casas têm no dia de hoje, né? Algo que poderia acontecer também aqui no Brasil, né? Porque isso acontece em qualquer lugar, tá bom? Então, essa foi a nossa curiosidade de hoje, né? Sobre os fire alarms. Gente, vamos então agora falar sobre gramática, né? Nós vimos aí durante as nossas frases nos diálogos algumas palavras, uma expressão, na verdade, aparecendo de uma forma bem frequente, né? Vamos falar justamente sobre essas expressões com o dare to be verb, com o verbo dare to be. Acompanhe então a gramática de hoje. Vocês vão entender para que serve e como usar o verbo dare to be em frases afirmativas, tá bom? Definição do verbo dare to be é a seguinte: o verbo dare to be is used to demonstrate things in a given place. Tá? O verbo dare to be é usado para demonstrar coisas em um determinado lugar, né? Para dizer a quantidade dessas coisas, o que tem naquele lugar, ok? Numa tradução, né, na língua portuguesa, ele seria o verbo ter no sentido de existir, né, em um determinado local alguma coisa, ok? O verbo dare to be significa isso na língua portuguesa. Bom, o verbo dare to be utiliza duas expressões para ser trabalhado no dia a dia, né, para ser expressado. Vamos ver a próxima imagem e descobrir quais são essas duas expressões. There is and there are, ok? Essas duas expressões que eu estou falando é o there is e o there are. Elas sempre vão iniciar as frases, ok? Quando eu quiser contar, então, demonstrar algo que está em um determinado lugar, eu vou utilizar o there is ou o there are, que são as duas expressões que formam o verbo dare to be, ok, gente? Eu vou utilizar o verbo dare to be de qualquer jeito? Não, não vou. Eu tenho uma expressão para cada situação, né? Eu tenho uma expressão para o singular e outra para o plural. E é justamente a primeira, né, que nós vamos ver aqui, sobre o singular. Aquela que eu uso para demonstrar singular é a expressão that is, né? Olha só. We use that is to demonstrate things in singular, né? Coisas no singular, tá bom? Então eu trouxe aí para vocês 3 exemplos de frases mostrando o verbo dare to be no singular e verifiquem que todas essas frases, por estarem no singular, elas usam o that is, a expressão that is, porque ela é a expressão que se usa para trabalhar o singular, tá bom? Então, o que eu tenho ali? A primeira frase. There is a white outlet next to the door, né? There is a white outlet next to the door. Observem que essa expressão está no singular pela quantidade, né, de coisas que eu estou falando. Eu disse na aula passada, né, trabalhamos na aula passada, os artigos indefinidos, né, que eles são usados para demonstrar algo no singular. Então, essa frase toda concorda aí no singular. O there is, para demonstrar algo, né, que está no singular. Tenho a ou a, né, para dizer que é uma coisa só. There is a white outlet next to the door. Tem, né, tem uma tomada branca próximo à porta, ok? There is a white outlet next to the door. Tem uma tomada branca próximo à porta, ok? Então, essa ideia de singular com there is é sempre usada, tá? Sempre você vai utilizar o there is para demonstrar essa ideia. Então, eu tenho a próxima frase agora. There is one hose in the yard. There is one hose in the yard. Tem uma mangueira, né, no quintal. Tem uma mangueira no quintal. Ok? Próxima expressão é There is a broken faucet here. There is a broken faucet here. Tem uma torneira quebrada aqui. Tem uma torneira quebrada aqui. Ok? Então, para eu formar, né, demonstrar coisas no singular, dizer coisas que estão em um determinado lugar, né, eu vou utilizar o there is, ok? Mas se eu quiser formar frases demonstrando coisas em um determinado lugar, eu já vou utilizar o plural. Vamos ver os exemplos então agora do plural. Vamos lá, próxima imagem. We use there are to demonstrate things in plural. Né? Nós usamos o there are para demonstrar coisas no plural. Se eu utilizava o there is para singular,
então eu utilizo there are para o plural, ok? There are some flashlights on the counter, né? Olha só, gente, então observem que a frase está toda no plural, né? Tem algumas lanternas no balcão. On the counter é no balcão, ok? Em cima do balcão. Counter é a palavra inglesa que significa balcão, tá bom? There are some, tem alguns, né? E flashlights está no plural, olha o Szinho ali no final, né? There are some flashlights on the counter. Tem algumas lanternas em cima do balcão, ok? Segunda frase que eu tenho também utilizando there are, porque ela está no plural, né? Eu tenho ali old lamps, que significa luminárias antigas, né? Old lamps in this room, né? There are many, tem muitas, né, luminárias antigas nesse local, nesse recinto, ok? Plural também, não, gente. Estou trabalhando ali com old lamps no plural, e por isso eu começo com there are, ok? Tem muitas lâmpadas nesse recinto. E a nossa última frase, demonstrando ali como que eu utilizo o plural do verbo there to be, é a seguinte. There are 5, tem 5. There are 5, tem 5. Fire alarms only in the kitchen. Tem 5 alarmes, né, de incêndio somente nessa cortina, nessa cozinha, né, perdão, nessa cozinha. Tem 5 alarmes de incêndio nessa cozinha. There are 5 fire alarms only in the kitchen. Ok? Então, observem todas essas frases sendo iniciadas com a expressão there are. Isso porque essas frases contêm substantivos no plural. Ó, flashlights, old lamps e fire alarms. Todos com S ali demonstrando pluralidade. Ok? Então, é bem simples, gente. Não tem nenhum mistério para você formar frases com o verbo there is e o there are. Ok? Com frases com o verbo there to be. Você tem que saber que o there is é a expressão do verbo there to be que você utiliza para demonstrar coisas no singular, enquanto o there are serve para demonstrar coisas no plural, ok? Não se esqueçam, agora vamos trabalhar essas expressões there is e there are em momentos do dia a dia, né? Contextualizando elas nos diálogos. Os mini diálogos vão mostrar um pouco disso. Olha só. Mini dialogues with there is and there are. Ok? Observem então ali os nossos personagens conversando entre si. Eu tenho Solomon e a Dani. I think there is a hose in this house. Né? Eu acho que tem uma mangueira nessa casa antiga. Né? E o Solomon fala, let's use it to wash the yard. Vamos usá-la para lavar o quintal. E a Dani diz, it is better use buckets, don't you think? É melhor usar baldes, você não acha? It don't have much time, né? Nós não temos muito tempo. We need to wash it before mom comes home. Nós não temos muito tempo, nós precisamos lavar, né? Antes que a mamãe chegue, né? Eles estão preocupados ali para lavar mais rápido a casa. Observem na primeira fala do Solomon que você encontra I think there is a hose, né? Vocês observem a expressão there is no singular sendo trabalhada nesse balãozinho de diálogo deles ali. Ok? Vamos para outra situação do dia a dia. Vamos agora com a Júlia e a Vitória conversando, né? E a Júlia diz o seguinte, I think there is a plumbing store near here. Eu acho que tem, né? Uma loja de canos, de encanamentos aqui próximo, né? E a Vitória fala, why do you need a plumbing store? Por que você precisa de uma loja de canos, né, de encanamento? Aí a Júlia fala, because my mom needs a new faucet. Porque minha mãe precisa de uma nova torneira. Ok? I think that is, né, o verbo there to be no singular está sendo utilizado ali na fala da Júlia, né? I think there is a plumbing store. Eu acho que tem uma loja de encanamentos. Uma apenas, né? Singular. Ok? Vamos para mais informações de diálogos. Vamos lá para agora o Pedro e a Potira, né? Que estão conversando ali sobre alguma coisa também. Vamos ver o que eles estão falando. Pedro diz, I can't find the new cell phone I saw yesterday. Eu não consigo encontrar o novo telefone celular que eu vi ontem. E a Potira fala, look, Pedro, there is a cell phone store over there, né?
Olha só o verbo there to be sendo utilizado no singular, né? Look, Pedro. Olha, Pedro, tem uma loja de telefone bem ali, over there. Ok? E o Pedro fica bem feliz e diz: Fine, let's check there. I need a new cell phone. Ótimo, vamos verificar lá, né? Eu preciso de um novo telefone celular, ok? Então, vocês viram ali a expressão there is, sendo utilizada no dia a dia, né? Para a situação aí do Pedro estar atrás de um telefone celular. E ela diz que tem uma loja de telefones ali próximo, né? There is a cell phone store over there. Ok, gente? Então, vocês viram como é comum utilizar o verbo there to be no dia a dia em diversas situações, né? Situações bem diferentes uma das outras. Por isso que é importante estudar ele também, tá? Vamos treinar, então, a pronúncia de frases com o there is e o there are, nas suas duas formas do verbo there to be. Então, vamos acompanhar agora o Training Listening. Eu quero que vocês escutem, repitam aí na sala de aula para treinarem bem, ok? Vou colocar o áudio 2 vezes para que vocês possam repetir 2 vezes aí na sala de aula. Então, acompanhe agora. There is a cell phone here. There is a cell phone store here. I think there is a cell phone store here. There are many lamps. There are many lamps in this room. I think there are many lamps in this room. There is a cell phone here. There is a cell phone store here. I think there is a cell phone store here. There are many lamps. There are many lamps in this room. I think there are many lamps in this room. There is a cell phone here. There is a cell phone store here. I think there is a cell phone store here. There are many lamps. There are many lamps in this room. I think there are many lamps in this room. There is a cell phone here. There is a cell phone store here. I think there is a cell phone store here. There are many lamps. There are many lamps in this room. I think there are many lamps in this room. Muito bem, gente. Então, vocês ouviram várias vezes aí justamente para treinar bem, tá? O áudio, o listening, o speaking, tá? De vocês, para que vocês possam ter muita confiança na hora de falar ali na nossa interatividade, tá? Nunca é demais a gente ficar repetindo essas palavras que a gente só aprende a falar dessa maneira. A sua aula continua no próximo vídeo.